Levítico capítulo 6, quero que você me acompanhe do versículo 8 até o versículo de número 13, tá bom? Levítico 6, de 8 a 13, me acompanhe aí, por favor. O Senhor disse a Moisés: ordena a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois despirá as suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Ponto. Quero que todos leiam essa última frase comigo. 1, 2, 3, já. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Diga comigo, por favor, diga: o fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. O tema da nossa palavra de hoje é o fogo sobre o altar. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas eu tenho uma introdução aqui que é a metade da mensagem, então segura aí para mim, por favor. Gente, é importante eu explicar algumas coisas aqui para você se conectar comigo e você pegar o coração dessa palavra para que você possa ser alimentado com ela, ok? Então olha aqui para mim. Jacó, que era neto de Abraão, filho de Isaac, ele teve 12 filhos. E ele teve também, no encontro pessoal com Deus, o seu nome mudado. Lembra? De Jacó para Israel. E esses 12 filhos que Jacó teve, eles foram instituídos pelo Senhor como 12 cabeças das 12 tribos de Israel. Ok? 12 tribos de Jacó, 12 filhos de Jacó. Então eles se tornaram cabeça dessas 12 tribos. Das 12 tribos, dos 12 filhos, o Senhor escolheu o terceiro, chamado Levi. Certo? Já vamos pegar aí comigo aí. O terceiro, chamado Levi, para que ele e a sua tribo se tornasse a tribo responsável pelo sacerdócio para toda com a nação de Israel, ok? Então o exercício do sacerdócio agora foi designado para Levi e toda a sua tribo. Então preste atenção, de toda a nação de Israel, o Senhor separou um homem, um cabeça, e dele toda a sua tribo, das 12, uma tribo, para ser responsável pela parte, como se fosse espiritual, de todo o trabalho sacerdotal dentro da nação de Israel. Estão comigo até aí? Ok. É muito importante a gente entender isso aqui, ok? Que Deus, ele estabeleceu isso aqui com um propósito. E isso aqui, Deus pegou Moisés, falou para Moisés que era para Moisés pegar Arão e os seus filhos. Arão seria quem? O sumo sacerdote. Os seus filhos seriam como que os seus principais auxiliares, e os outros da mesma tribo seriam sacerdotes que iriam estar servindo de acordo com os turnos designados pelo Senhor, ok? Então Deus trabalhou dessa forma para a nação de Israel, trabalhando apenas com uma tribo. Diga comigo, uma tribo. Ok, mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito importante. Embora que Deus no início tenha estabelecido isso para pôr ordem, como se fosse na casa, o Senhor havia planejado algo superior para o seu povo. Pegue isso aí.
Deus havia planejado algo superior para o seu povo, por isso, logo, imediatamente, Deus libera uma promessa para o seu povo, que eu quero que você veja comigo. Ela está em Êxodo capítulo 19, versículo 6. Olha a promessa que Deus dá para o seu povo. Ele diz assim: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha aqui para mim. Primeiro, Deus diz: Moisés, eu quero que você pegue Levi e toda a sua tribo, porque eles vão me servir com o ministério sacerdotal. Ok? Responsável por tudo aquilo que diz respeito ao trabalho do tabernáculo. Mas logo depois Deus vem com essa promessa aqui. Deus diz: Moisés, fala para a nação de Israel o seguinte: vocês se tornarão, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, nação santa. Já está pegando a diferença aí? Antes era apenas uma tribo, agora Deus está incluindo toda a nação. A princípio Deus está dizendo: olha, é só essa tribo que vai me servir neste ofício. Mas Deus vai mais adiante e diz: agora eu tenho um plano maior. Eu não quero apenas uma tribo me servindo como sacerdote, eu quero toda a nação. É um negócio muito grande, não é não, gente? Deus diz: olha, todos vocês se tornarão, serão para mim um reino de sacerdotes. Tá bom? E olha aqui, qual é a promessa de Deus? Deus está dizendo: olha, não será daqui para frente mais apenas uma tribo, mas será um reino de sacerdotes. Um reino, diga comigo, um reino de sacerdotes. Agora pense comigo, quem faz parte de um reino? Vamos lá: o rei, a rainha, príncipe, princesa e os súditos. Pastor, quem são os súditos? Os súditos, me ouça, são todos aqueles que estão subordinados, sujeitos à vontade daquele rei e do seu reino. Então, preste atenção, pegue a extensão dessa promessa. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Deus está pegando, olha, é o rei, é a rainha, é o príncipe, é a princesa, e é também todos os súditos que compõem um reino. Todos que compõem o reino estão debaixo desta promessa, dessa palavra que Deus liberou. Mas além disso, caminhe comigo, há uma outra promessa muito importante que Deus usa o salmista para dar. Agora, essa palavra aqui que é liberada através do salmista é uma promessa, uma profecia messiânica, referindo-se a Jesus Cristo. Olha o que está no Salmo 110, versículo 4. Olha a palavra, gente. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pastor, aonde está de novo isso aqui? Quando você vai ler na carta aos Hebreus, você vai ver a mesma palavra aqui se cumprindo. O Senhor falando, usando o escritor aos Hebreus para fazer menção desta palavra profética que foi dada através do salmista. Tu serás sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, preste atenção, olha, ele está dizendo, olha, o Cristo, Jesus, ele será sacerdote para sempre, não segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Pastor, qual a diferença entre um e outro? Segundo a ordem de Levi, seria uma ordem humana, limitada, que estava sujeito ao tempo de sua existência terrena. Depois que ele morre,
limita-se e tem que passar para outro. Agora, quando ele fala segunda ordem de Melquisedeque, aí entra um mistério. Quem era Melquisedeque? Você parou para pensar? Você sabe, você vai assim, quem era Melquisedeque? Eu vou aqui, ele era isso. Melquisedeque. Ué, quem apagou o resto da estrada aqui, do caminho? Acabou as informações sobre ele. Porque o homem entra em cena, vai ao encontro de Abraão, recebe o dízimo, abençoa ele como alguém superior e depois desaparece de cena. E aí você vai lá para a carta aos Hebreus, você vai ver o escritor dizendo, olha, ele é um tipo de Cristo. Entende? Ele é alguém, a ideia é algo de um sacerdócio que não está limitado de acordo com a duração humana, mas ele é para sempre eterno. Então guarde isso. Por que Melquisedeque abençoou Abraão? O escritor aos Hebreus diz, porque o superior, ele abençoa o inferior. Olha a diferença desse ministério de Jesus Cristo, ok? Então, preste atenção. O que o Senhor fez, o que o próprio Deus fez para cumprir esta promessa do salmista aqui, era uma promessa messiânica. Então Cristo, ele precisava se tornar de fato esse sumo sacerdote. Ele precisava de fato ser isto aqui que a palavra diz. Olha o que está escrito, eu vou ler alguns textos aqui bem rápido. Hebreus capítulo 6, versículos 19 e 20. Olha o que está escrito. O qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, diga comigo, além do véu, onde Jesus, como precursor, ou seja, aquele que vai na frente, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está dizendo, olha, quando Cristo, ele através do seu sacrifício, ele entrou no santo dos santos, ou seja, além do véu, não levando o sacrifício de um animal, mas se oferecendo como próprio sacrifício. É aceito, e o Senhor ali, é como se ele estivesse ali selando, olha, está se cumprindo o que o salmista profetizou. Tu és para sempre sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és para sempre sacerdote, ok? Agora, veja aqui esse cumprimento desta palavra, continuando, Apocalipse capítulo 1, eu acho que alguém que vai entender isso aqui, vai dar um glória, vai levantar uma poltrona, não sei, alguma coisa vai acontecer aqui agora. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Mais um, Apocalipse capítulo 5, versículo 10. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém? Lembra a palavra profética? Lembra a palavra que o Deus usou? Moisés fala para a nação de Israel: vocês serão para mim um reino de sacerdotes.
Mas como isso ia se cumprir se Deus havia estabelecido uma tribo? Era somente por intermédio do preço que Jesus Cristo iria pagar, somente por intermédio do seu sacrifício. E esta promessa, o seu cumprimento se dá na vida de quem, pastor? De todos os nascidos de novo, todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo, com a própria vida dele. Você entende isso? É muito importante nós entendermos, porque isto aqui foi uma profecia. Para que essa profecia se cumprisse, Jesus Cristo, ele precisava assumir essa posição de sumo sacerdote, que é superior ao sacerdócio levítico. E na medida em que ele se entrega por nós, morre por nós, ele está nos comprando, ele está nos resgatando. Pastor, mas essa palavra o Senhor disse que era para a nação de Israel, mas ele falou um reino de sacerdote. Quem faz parte do reino? Pega comigo a palavra, vamos lá. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Os que foram resgatados, ou são príncipe, princesa, ou são súditos. E se está nesse grupo, fazem parte de um reino de sacerdotes. Amém? Quem entendeu até aqui? Então eu tenho uma notícia para lhe dar. Consegui fazer a introdução da palavra. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Muito bem. Os cristãos, escute, todos esses que foram comprados são tanto o templo espiritual como os sacerdotes do templo. Pega isso aí, porque senão não vai fazer sentido o que eu vou falar daqui para frente. Vou repetir: todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, são tanto o templo espiritual como sacerdotes desse templo. E ouça aqui: a semelhança de Arão e seus filhos e seus auxiliares, todo sacerdote tem responsabilidades. Sim ou não, gente? Vou repetir: a semelhança de Arão, de seus filhos e seus auxiliares, todo sacerdote tem responsabilidades. E uma coisa eu tenho aprendido: privilégio sem responsabilidade se torna uma catástrofe. Vou repetir: privilégio sem responsabilidade se torna uma catástrofe. Puxa, glória a Deus, eu sou sacerdote, aleluia, glória a Deus. Como sacerdote você tem responsabilidade diante de Deus. Posso falar? Vamos lá então. Quais são algumas responsabilidades dos sacerdotes? Primeira, eu estou fazendo um paralelo, tá? Lá de Levítico. Ok? Levítico 6, de 8 a 13. Primeira responsabilidade dos sacerdotes: oferecer sacrifícios agradáveis ao Senhor. Todo sacerdote tem essa responsabilidade, queridos. Agora entenda isso aqui: não como sacerdotes, não como mediadores entre Deus e os homens, mas como ministros diante do Senhor. Você vai pegar isso aqui direito, tenho certeza. Preste atenção: todo sacerdote deve oferecer sacrifícios agradáveis ao Senhor, não como mediadores entre Deus e os homens, mas como ministros diante do Senhor. Não para oferecer holocaustos ou sacrifícios de animais, mas agora oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Não é um oferecer para comprar, para barganhar, não.
Porque todo sacerdote que ia oferecer, ele já tinha sido aceito. Porque se ele não tivesse sido aceito, Deus não ia aceitar o que ele ia levar, gente. Então preste atenção, aquilo que eu ofereço não é para eu ser aceito. É porque ele já me aceitou. Você entende a diferença nisso? Porque ainda está fazendo para eu ser aceito, eu tenho que fazer? Não. Oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Que isso aqui é muito importante. No Salmo capítulo 51, Davi ele fala de sacrifícios agradáveis a Deus. Ele diz: Senhor, se o Senhor quisesse animais em sacrifício, em holocausto, eu já teria te dado. O homem era muito rico, gente. Mas ele disse que disso Deus não se agrada. Ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, Deus não despreza. Por que Deus muitas vezes resiste até a crente, resiste até contra a crente? Por causa do orgulho. Davi, enquanto Davi não desceu do trono, não baixou a crista, ele está lá. Você vê quando o profeta chega com ele para repreendê-lo, né? Quem foi esse homem? Que tal? O homem olha: foi tu. Foi você que fez isso. Ah, foi? Aí o homem cai do cavalo, cai do trono. Aí ele vai para um lugar de humildade. Aí ele entende que aquilo é algo agradável para Deus. Não eram os muitos animais que ele tinha para oferecer para Deus, mas um coração verdadeiramente rendido, quebrantado diante dele. E ele vê que Deus abraça isso, Deus recebe isso de todo o coração. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Você entende que Cristo está no meio? Não é eu diretamente, não, é por intermédio dele, gente, é que a coisa dá certo, é por intermédio dele, é que nós fomos aceitos, recebidos. Agora ele diz: oferece algo que de fato seja agradável para Deus. Hebreus capítulo 13, versículos 15 e 16. Por meio de Jesus, olha de novo, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Ele diz: ofereça para Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam seu nome. Irmão, bora para a igreja? De novo, meu. Bora! O culto demorado, misericórdia. Pastor fala muito. Salmo 122, versículo 1. Imagina o Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando você vê o Davi entrando com a arca em Jerusalém, você vai ver a expressão desse alegrei-me. Como era que o Davi expressava isso? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos, sabe aquela coisa empolgante, aquela coisa tremenda. Agora, pegue isso aqui que é muito importante, bem rápido. Isaías profetizou
quase 700 anos antes de Cristo. Isaías 61, 6. Olha o que ele diz: mas vós sereis chamados, diga chamados, sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Isaías 61, 6. Vós, diga eu, diga você. Ele diz: vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Olha aqui para mim, quem são os ministros do Senhor? Ministros são aqueles que ministram, são aqueles que servem, são aqueles que estão a serviço de. Então eu quero lhe dar um conselho em nome do amor. Posso? Não deixe o seu serviço para o Senhor se tornar um peso. Vou repetir: não deixe o seu serviço para Deus se tornar um peso. Porque escute, toda pessoa que está carregando um peso, mais cedo ou mais tarde ela vai querer se livrar deles. Sim ou não? Então não permita que o seu servir a Cristo se torne um peso. Não permita que isso aconteça. Haja como ministro. O meu louvor, o meu culto para Deus não é um peso, é um privilégio. O vir para a igreja não é peso, é privilégio. Amém, queridos? É um privilégio, e isso a gente não pode deixar que o inimigo venha roubar isso da gente, queridos. Não permita que isso aconteça. Se tornar, não deixe se tornar um peso. Deixe que isso se torne cada vez algo mais agradável possível. Agradável possível. É muito importante isso. Sabe, quando você perceber, meu Deus, está ficando pesado, peça socorro, peça ajuda, mas não deixe ficar pesado. Não deixe, porque se ficar pesado você vai querer se livrar, você vai querer abandonar, vai querer largar. Não deixe isso acontecer. Segunda responsabilidade do sacerdote, do ministro, olha aí: vestir a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua. Diga comigo: sobre a pele nua. Fiz questão de destacar isso aqui. O sacerdote deve vestir a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua para ministrar diante do Senhor. Pastor, olha aqui para mim. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor são somente aqueles que conseguem ver a sua pele nua, coberta não por sua justiça ou por suas obras, mas por vestes que foram escolhidas pelo Senhor. Vou repetir para você entender. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor são somente aqueles que conseguem ver a sua pele nua, coberta não por sua justiça ou por suas obras, mas por vestes que foram escolhidas pelo Senhor. Foi Deus quem escolheu as vestes para Arão e seus filhos e os demais sacerdotes vestirem. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Fez Yahvé Deus túnicas de pele, e com elas vestiu Arão e Eva, sua mulher. Quando eles comparecem diante do Senhor, estão com folhas de figueira. O Senhor, é como se o Senhor dissesse: tira isso que não foi eu quem fiz. Eu preparei vestes para você. Deus preparou aquilo que Ele queria que eles usassem. Então, pegue isso aqui que é muito importante. Muito importante. Pede vestir sobre a pele nua. Só existe uma forma da nudez do homem ser coberta, é pela justiça divina, e não de uma outra forma. Só existe essa maneira. Número 3, terceira responsabilidade do sacerdote: levar a cinza para fora do arraial a um lugar puro. Por que, pastor, joga fora? Porque as cinzas, elas representam algumas coisas que eu quero mencionar aqui, bem rápido.
Por que a gente deve jogar as cinzas fora do arraial? Por causa daquilo que elas representam. Primeiro, por que jogar fora as cinzas? Porque elas representam aquilo que não sobe para Deus. Fogo sobe, cheiro sobe, fumaça não, cinza não, perdão. Até fumaça sobe, cinza não sobe. Então olha aqui para mim, preste atenção. Por que eu devo me livrar das cinzas? Porque as cinzas, elas representam aquilo que não sobe para Deus. Existem muitas coisas boas e legais que nós temos e que fazemos e que não são propriamente pecados, mas que não sobem para Deus. Tem coisas boas que nós fazemos que a gente justifica, não são pecados, mas a gente sabe que não vai para o céu com a gente. A gente sabe que não sobe para Deus. Então existem coisas que a gente tem às vezes que se desfazer, porque às vezes não sobe. Eu vou entrar no segundo ponto aqui, que você vai entender outra coisa muito importante que eu vou falar aqui. É muito importante a gente entender isso. Olhe, porque nós precisamos ter esse entendimento, porque a gente vai olhar e vai chegar a um ponto de observar o que de fato sobe para Deus e o que não sobe. O meu sacrifício sobe para Deus, sacrifício agradável a Ele, sobe. Mas a cinza, queridos, não sobe. Não sobe. O carvão, a lenha são consumidos. Aí você olha lá na churrasqueira, o que ficou no final? Um monte de cinza. Está lá. Fica aquele monte de cinza lá, não sobe. Não sobe. Você sabe disso, você sabe do que eu estou falando. Não, a cinza não sobe. Então, em primeiro lugar, por que me desfazer delas? Porque elas podem representar coisas que não sobem para Deus. Coisas que aparentemente são boas, mas que não sobem para Deus. Nem irão conosco para Deus, vão ficar aqui na terra, neste mundo. Então, meu conselho é: não se apegue tanto a certas coisas que não irão subir para Deus. Tem uma casa bonita, desfruta dela, mas saiba que ela vai ficar. Carro do ano, desfruta, mas vai ficar. Você entende? Tanta coisa, meu pai, vai ficar, gente. E se você não aproveitar bem, o anticristo vai aproveitar. Eita Jesus! A nossa casa está saindo para a gente que tem uma célula para a glória de Jesus. Amém? Gente, segundo, porque nós precisamos nos livrar das cinzas? Porque elas representam peso ou pecado que embaraçam. Peso ou pecado que embaraçam. O que é embaraçar? Embaraça é aquilo que impede o caminho, é aquilo que torna um obstáculo, é aquilo que impede o andamento. Hebreus 12, 1. Portanto, vós também, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quero fazer menção de algumas palavras. Primeira, peso. A palavra peso aqui no grego é akros, que significa carga, massa, volume. Pode ser tanto pesado como leve, pode ser opressivo. Segunda palavra, pecado, é hamartia, que fala de errar o alvo, fala de se desviar do caminho da retidão e da honra, de andar pelo caminho do erro, se desviar da lei de Deus. Agora ele diz também, olha, se desembarace do peso e do pecado. A palavra aqui, desembaraçar, é apotitemi, que significa colocar de lado, tirar do caminho, remover. Mas ele fala do pecado que tenazmente nos assedia. Você sabe que um grande crime que tem acontecido na nossa nação é o crime, o pecado do assédio. Não é não? Olha, fulano foi assediado. Olha, estão assediando ciclano, estão assediando fulano. Então,
O escritor está dizendo, olha, te livra do pecado, sabe? Olha, existe o peso e o pecado que tenazmente nos assedia. Ele está falando do pecado que procura envolver habilmente, isto é, que cerca e incomoda continuamente, que persegue com propostas, sugere com insistência, que é oportuno ao tentar obter algo. Entende? Então ele diz, olha, se desembaraçar do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então a cinza, ela pode representar tanto um peso quanto o pecado na vida de qualquer um de nós, queridos. Nós precisamos ter esse cuidado. Terceiro, por que nos livrar das cinzas? Guarde isso, porque elas representam memórias do passado. Imagina, você chega lá na sua churrasqueira do condomínio, vamos fazer uma comunhão, você chega lá, mas eu não acredito, o que foi? Fizeram uma churrascada aqui, vem cá ver o resultado, encontraram somente cinzas. Eu fiquei sabendo, postaram no grupo do condomínio aqui, isso aqui, a festa e tal, memórias do passado. Cinzas representam memórias do ontem. Mas foi muito legal. Mas foi ontem. Já passou. Você sabe por que tem gente que não consegue viver o propósito de Deus hoje? Porque está preso ao ontem. Porque está preso de alguma forma ao passado. Algo de tão maravilhoso, tão legal que aconteceu, não consegue viver o hoje, porque, mas foi muito bom, pastor, mas você não sabe. Eu não sei, mas Deus sabe. Aí Deus diz, olha, isso faz parte do ontem. Esdras capítulo 3, versículos 12 e 13, me acompanhe, por favor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos, que as vozes se ouviam de muito longe. Olha aqui, bem rápido. Os mais idosos viram o templo de Salomão ser erguido. Viram toda a glória daquele templo. Quanto investimento de ouro. Você sabia que levou 13 anos? Não, perdão, 7 anos para Salomão construir o templo. 7 anos de investimento. E aí Deus ainda coroa tudo aquilo com a glória dele, enchendo de glória. E os anciãos, aqueles que estavam naquele período, viram tudo aquilo. E aí tem o período do cativeiro. Agora Esdras, sacerdote, está vindo para reconstruir. Lembra, Neemias reconstruiu os muros e Esdras o templo. Só que o templo que agora vai ser construído tem um alicerce, mas vai ser feito de madeira. Acredito. Aí os que viram o passado, tudo aquilo, eles começam a chorar. Meu pai do céu, e os mais novos, é como se eles dissessem, olha, nós não vimos lá, mas nós estamos vendo o que está acontecendo agora aqui. E nós queremos nos alegrar pelo que Deus está fazendo agora, pelo que está acontecendo agora. Nós queremos nos alegrar por isso, com isso que Deus está fazendo. Então eu quero lhe dar uma notícia. Seja bem-vindo ao novo de Deus. Ouça, seja bem-vindo ao novo de Deus. Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19. Não fiquem lembrando o que aconteceu no passado. Não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Vejam,
Estou fazendo uma coisa completamente nova, algo que já comecei a realizar. Será que vocês ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto, e no meio da terra seca farei correr riachos. Amém. Ouça, se o novo de Deus ainda não chegou aí, espere. Tem novo de Deus chegando, gente. Tem novo de Deus chegando. Olhe para o seu irmão com muito amor, com todo respeito. Seja bem-vindo ao novo de Deus. Amém. E vamos para a última parte agora. Poxa. Brincadeira. Perdão. Por último, responsabilidade, porque nós precisamos nos desfazer das cinzas, porque elas impedem o agir do fogo. Você já tentou fazer churrasco com a churrasqueira cheia de cinza? Já tentou fazer? Dá uma soprada, mas com o rosto em cima. Diga assim comigo, por favor, diga assim: eu preciso me livrar das cinzas, porque elas impedem o agir do fogo. Amém, queridos? Ouça, nossa vida é como um altar para o Senhor. Você concorda comigo? E ela é também como um altar diante do Senhor. E vendo-a como um altar, ela não pode e nem deve se tornar um depósito de cinzas. Gente, nossa vida como um altar não deve se tornar um depósito de cinzas. Guarde isso, por favor. Olha, agora, por que Deus deu essa ordem no texto inicial? O fogo ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. Já parou para pensar nisso? Por que Deus deu essa ordem? Sabe por que Deus deu essa ordem? Porque não foi o homem que acendeu, foi o próprio Deus. É como se Deus dissesse: olha, o que você acendeu pode apagar, mas o que eu acendi, eu não te autorizo a apagar. Olha aqui, rapidão aqui, Levítico capítulo 9, versículo 24. Eis que, saindo o fogo da onde? Diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Quando foi isso aconteceu, pastor? Foi logo após a ordenação de Arão ao sacerdócio. O primeiro fogo que veio sobre o altar foi fogo de Deus. Agora, o que Deus está dizendo é mais ou menos isso: olha, eu acendi o fogo. Agora é responsabilidade de vocês, como sacerdotes, manter o fogo aceso. Quem pegou isso aí, gente? Deus está dizendo para mim e para você: eu acendi o fogo, eu coloquei o meu espírito na vida de vocês. Agora é responsabilidade de vocês manter esse fogo aceso. Colossenses capítulo de número 1, versículo... que texto? 1 Tessalonicenses 5,19. Olha o que está escrito: não apagueis o espírito. Então ele está dizendo: o espírito é fogo. Deus está dizendo: eu acendi o fogo, não apague. Não apague. Não abafe. Não impeça o agir, o fluir. Agora, eu pulei um texto aqui por causa de um ponto importante, mas eu vou precisar adiantar aqui. Fique de pé, por favor. 1 Reis capítulo, olha esse texto, 1 Reis capítulo de número 13. Primeiro Reis 13, 5, olha o que está escrito: o altar se fendeu, preste atenção,
o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Olha aqui para mim. O que tinha naquele altar? O que tinha nesse altar, gente? Tinha lenha? Tinha fogo? Não, só tinha cinzas. É triste falar que existem altares que só tem cinza. É triste falar que existem altares, fogo que estão se apagando, porque estão tentando manter o fogo aceso com muita cinza no meio. Pastor, qual é o seu conselho? 1 Reis capítulo 18, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Por favor, repita comigo. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em... Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Queridos, depois que Elias, você que conhece o contexto, capítulo 18, 1 Reis, você sabe que depois que Elias restaurou o altar, ofereceu sacrifício sobre o altar, o Senhor respondeu com fogo. Respondeu com fogo, porque o altar estava restaurado, estava limpo de cinzas, estava pronto para o agir da glória, da presença, do fogo de Deus.